A partir de agora, convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Chorando quando o ancião bradava: João, João, não chores mais. Eis aqui o leão de Judá, a raiz de Davi, o Cordeiro de Deus. Ele o livro abrirá. Levantando os olhos eu vi que um ser aproximava. Estava lá, anciãos, animais e viventes se prostraram a ele, tendo harpas e salvas de ouro, começaram a louvar. Ele é digno de tomar o livro e abrir os seus selos. Aberto o livro, eu, João, vi um cordeiro quebrar os 7 selos, e cada um dos selos tinha o seu significado para todas as nações. Então olhei e ouvi todas as criaturas que há no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, isto é, todas as criaturas do universo que diziam: Ele é digno, pois foste morto e por meio da sua morte comprastes para Deus homens de todas as tribos, línguas, raças e nações. E fizestes desses homens um reino de sacerdotes para servir a Ele, e reinarão na terra.
vez e ouvi muitos anjos. Milhões de milhões deles estavam em pé, em volta do trono, que com júbilo e grande coro cantavam: sabedoria, riqueza e poder, forças, honras e glórias, ações de graças sejam dados a ti.
colocar uma flor na sepultura da mãe do meu garotinho, que havia falecido, e sua irmãzinha que descansa nos braços dela, aqui no cemitério Walnut Ridge. E enquanto íamos, o garotinho parou repentinamente 2 ou 3 vezes enquanto chorava, trazendo um vasinho de flores. Nós nos ajoelhamos ali, tiramos nossos chapéus e os colocamos ao lado da sepultura. E levantei minha mão e coloquei meu braço ao seu redor. Eu disse: Billy, aí estão sua mãe e sua irmãzinha. Seus corpos estão aqui embaixo, suas almas na presença de Deus. Mas além do mar, do outro lado, existe um túmulo vazio hoje, que é um memorial a todos os cristãos. Ele vive, Ele vive. Esta é a base fundamental de nossa fé cristã, que Jesus Cristo vive hoje. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Ao chegar ao rio, na jornada finda, a distância esta vida fica. Haverá um amigo para me guiar. O Jordão eu não passarei. Só os irmãos agora, só os irmãos. O Jordão eu não passarei só. Jesus Cristo é meu guia eficaz. Quando as trevas eu ver, virá socorrer. O Jordão eu não passarei só. Ei! Todos, só As margens do rio da vida chega. as irmãs podem cantar juntos. E as lutas enfim terminam. Ouvirei com certeza Jesus me chama.
Jordão eu Só os não irmãos. passarei Só os irmãos. só. O Jordão eu não passarei Ei, glória, aleluia! Ei, graças a Deus! Cristo é meu guia eficaz. Uns dizem tenho tudo e não tenho nada. Quando as Nós dizemos eu não tenho nada, mas tenho tudo. É glória, aleluia! o Jordão eu não passarei só. Aleluia! Muitas vezes cansado e triste, aqui Parece ter a parecem amigos não ter, mais um pensamento. mas o pensamento É que o Jordão da eu não alegria passarei. me traz. O Jordão eu não passarei. Os irmãos, os irmãos. O Jordão eu não passarei só. Jesus Cristo é meu guia eficaz. Quando as trevas eu ver, virá socorrer. Eu não passarei só. Aleluia! Jesus Cristo é meu guia eficaz. Quando as trevas eu ver, virá socorrer. O Jordão eu não passarei só. De novo, Jordão. O Jordão eu não passarei só. Jesus Cristo é meu guia eficaz. É bom demais cantar. Eu ver, Viver está socorrer. O Jordão eu não passarei só. Glória a Deus! Aleluia! Eu pensava que o sofrimento meu era o maior do mundo, porque eu sofria demais. Eu pensava que não encontraria um amor tão desejado. Eu só queria paz. Mas um dia ouvi a voz de Deus que me dizia: deixe os problemas seus, por mais que sofra seu coração, por mais que volte a sofrer. Há no mundo muita gente chorando mais, sofrendo mais que você. Hoje penso que os problemas meus é o menor do mundo. Jesus me socorreu. Hoje eu sinto que minha provação não vai matar a fé que há em meu coração. Mas um dia ouvi
ouvi a voz de Deus que me dizia: deixa os problemas seus, por mais que sofras teu coração, por mais que volte a sofrer. Há no mundo muita gente chorando mais, sofrendo mais que você. Meus é o menor do mundo, Jesus me socorreu. Hoje eu sinto que minha provação não vai matar a fé que há em meu coração. Mas um dia ouvi a voz de Deus que me dizia: deixa os problemas seus, por mais que sofras seu coração, por mais que volte a sofrer. Há no mundo muita gente chorando mais, sofrendo mais que você. Glória, glória.
programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Muito obrigado, Senhor, por este recanto tão belo, e tal descanso do seu povo criou. É temporada. Muito obrigado, Senhor, por este recanto tão belo, e tal descanso do seu povo criou. Esconderijo do Altíssimo, na sombra do Senhor, onde morrer de descansar. Aquele que habita
neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente tudo é possível, somente crer. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Suave Espírito. Suave Espírito entre nós, é do Espírito de Deus a doce voz. Vejo em cada rosto aqui o calor da presença do Espírito do Senhor. Vem, Santo Espírito, vem lá dos céus, fica conosco, dá-nos o amor de Deus, e por tais bênçãos rendemos-te louvor. Um dia transformados todos vamos ser no lar de paz e amor, Santo Espírito. Ore a Deus para que lhe dê revelação por seu Espírito. Esse é o primeiro passo. Entre no Espírito. Não vá fazer as obras do Espírito sem que antes entre primeiro no Espírito. E então faça as obras e veja o que Deus fará. Então vamos viver por Cristo uma vida verdadeira. Viver por Cristo a vida verdadeira, servi-lo sempre
que no mundo falas, fiel a Cristo e a voz do dever, eis o caminho do vero prazer. Jesus bendito, a ti me entrego enfim, na cruz morreste por todos nós, por mim. Só tu és meu Deus, dou-te meu amor, em mim vive, ó Deus, e eu viverei por ti. Em mim, ó Deus, e eu viverei por ti. Viver por Cristo onde eu estiver, cumprindo em seu nome todo o dever, pronto a sofrer aflições e pesar, a cruz levando sem nunca murmurar. Jesus bendito, a ti me entrego enfim, na cruz morreste por todos nós, por mim. Só tu és meu Deus, dou-te meu amor, em mim vive, ó Deus, e eu viverei por ti. Em mim, ó Deus, e eu viverei por ti. Quando o diabo, Satanás, todos os demônios perseguiam a igreja na carne e no sangue, matando os cristãos, levando-os para as arenas, para as fogueiras, para os leões, para as cadeias, o cristianismo era real, era verdadeiro. A pessoa tinha que estar disposta a perder a sua vida, não ver mais a sua família, antes de dizer que era crente em Jesus Cristo. Mas o diabo, Satanás, os demônios, perceberam que essa não era a verdadeira estratégia. Então ele começou a converter, entre aspas, os políticos. O primeiro político a se converter, entre aspas, foi Constantino, o imperador. E dali começou a farsa, com a falsa. No concílio de Nicéia, fizeram um pacto, mistificando, misturando, criando assim o falso cristianismo, com datas que quem comemorava eram os pagãos, o dia do sol, como domingo 25 de dezembro,
e outras coisas, as três pessoas, aqueles três deuses, inclusive a mulher representando a licenciosidade daqueles pagãos, formaram as três pessoas distintas do falso cristianismo. Foi um jogo, foi um pacto político. Política é isso, é negociação. Sempre foi assim. Isso foi o cavalo branco conquistando em Apocalipse 6. Depois, então, é claro, os que não concordaram, sendo verdadeiros cristãos, morreram. O cavalo vermelho derramou sangue, montou o cavalo preto logo em seguida, vendendo salvação, indulgências e coisas assim. E o certo é, meus ouvintes, que o mundo jaz no maligno. E o maior engano é vocês pensarem que demônio, Satanás, só usa a pessoa para matar, para roubar, para prostituir, para cometer crimes que sujam a lama do chiqueiro da ordem social. Qual é a sujeira que suja um chiqueiro? Não posso entender. Um chiqueiro daqueles de porco na lama mesmo. O que poderia sujar um chiqueiro? É que é o cuidado do cristão, entre aspas, hoje. Medo de sujar o chiqueiro. Isso é a grande verdade que nós estamos encontrando. Ele come o mosquito e engole o camelo. Jesus disse isso. Então, não, diabo não é só aquele que mata, que rouba, que destrói, que assalta. Diabo é religioso também. O diabo começou a ser religioso lá no Éden. Veja o que a sua semente fez lá. Fez um altar lindo, adorando a Deus. Foi Caim. Orgia é o mesmo que comemora a passagem de ano, o carnaval. É o mesmo demônio, é o mesmo diabo. É o diabo do comércio religioso que Jesus encontrou lá no templo. Agora, a essas alturas, de que nós estamos realmente necessitando? Nós estamos mais necessitados mesmo para enfrentarmos um ano novo, um novo mês, uma nova semana, um novo dia, uma nova hora, um novo minuto, um novo segundo. O que nós necessitamos é orar. Orar para que Deus nos revele realmente qual é a nossa necessidade. Necessitamos de estar no Espírito, como João estava no Espírito, para entender as revelações que Deus nos tem dado em Sua palavra, as quais nos mostram como viver, porque é o mesmo Espírito. O mesmo Espírito que Caim estava nele, que Balaão estava, que Jezabel estava, o mesmo Espírito nicolaíta, baalanita, jezabelita, é que leva o povo a dançar na carne, pular na carne, viver na carne, cuja inclinação é inimizade contra Deus. Sendo que tem que ser o mesmo, então tem que ser o mesmo Espírito que estava em João, no qual João entrou, no qual João estava, para ser o mesmo companheiro nas tribulações, nas aflições, nas necessidades. Esse Espírito cuida de mostrar o princípio da estrada, chamado de rudimento. O batismo, para os intelectuais, significa apenas rudimento.
Mas o batismo é como o início de uma estrada, de uma rodovia. Você vai se destinar a determinado estado, determinada capital, e você só vai parar ali se você tomou o início da estrada certa, correta, não o início oposto. Se você tomar um início, um princípio oposto, você vai chegar num lugar oposto. Então veja, o diabo que matou tantos cristãos, perseguiu tantos crentes até pouco tempo atrás, há não muito tempo atrás aqui no Brasil, queimando Bíblias na porta da idolatria, da igreja idólatra da minha cidade, montões de Bíblia. Essa grande meretriz, assassina, agora está mandando ler a Bíblia. É porque o diabo muda de máscara. A estratégia é outra. Mas Deus vem aqui e manda você ler a Bíblia em Atos 2:38, por exemplo. Aí você diz que é falso. Você diz que o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo é falso. Isso quer dizer que o nome do Senhor Jesus Cristo é falso? Invoca-se o nome de Jesus Cristo para tanta coisa na vida? Na hora do batismo é falso. Mas São Pedro tinha o que nós mais necessitamos para os primeiros passos. Que tal uma criança nascendo, crescendo ao mesmo tempo, sendo adulto? Não, ela nasce. Daí uns dias, uns meses, ela vai começar a andar. Precisa dar os primeiros passos, sim. Por isso, quando eles perguntaram, que faremos, varões e irmãos? Pedro, o idolatrado Pedro de hoje, arrancou a chave do reino dos céus e disse, arrependei-vos e convertei-vos e sejam batizados no nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Não vem? Se dá para notar? Foi por meio do Espírito que ele disse aquilo. Porque é somente pelo Espírito que pode-se entender, se compreender e, consequentemente, obedecer à ordem de Jesus Cristo em São Mateus 28:19. Na carne, no concílio de Nicéia, no Espírito que regeu aquele concílio, você vai batizar somente em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. São Mateus 28:19. Por quê? Porque você não entrou no espírito da coisa, como Pedro entrou. Vejam as referências de Atos 2:38. Vejam as referências de Mateus 28:19. Veja se o cumprimento dessa ordem não é em nome do Senhor Jesus Cristo. Se as pessoas entrassem realmente no espírito que Pedro, que João entraram, então elas entenderiam claramente que a sua maior necessidade, o que mais estamos necessitando, é de nos arrependermos e sermos batizados no nome do Senhor Jesus. Então Deus estaria obrigado a cumprir a sua palavra, enchendo-nos com o Espírito Santo, porque essa é promessa dele. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, e recebereis o dom do Espírito Santo. Acontece que as pessoas nunca entram em seu espírito. Entram numa religião, nascem numa religião, estão numa religião tradicional porque os seus avós, seus tataravós, seus ancestrais nasceram nela, morreram nela, se perderam nela.
nunca entraram no Espírito como fez João, como fizeram os apóstolos, como fez a verdadeira igreja. Porque se o fizessem, teria que suceder com ela exatamente aquilo que sucedeu com a igreja primitiva, aquilo que sucedeu com São João, aquilo que sucedeu com São Pedro, aquilo que sucedeu com aquelas mulheres de então, sucederia agora também, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A moral do homem muda, o homem é coisa que muda, o homem é moda, é coisa que muda, mas Deus não é moda. Deus é imutável. Olhe a Deus para que lhe dê revelação pelo seu Espírito. Esse é o primeiro passo. Entre no Espírito. Agora veja, de que mais necessitamos para enfrentar um ano novo? É um novo presidente? É um salvador da pátria? Queremos conserto. O problema é financeiro. O povo quer assim, mesa cheia, farta. Falta de nada. Quando a Bíblia está dizendo: a justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. Queremos um novo ano cheio de paz, de alegria, próspero, sem entrarmos no Espírito, sendo enganados pelo Espírito que muda de máscara. É o mesmo Espírito em cada época, em cada estação, levando às igrejas, as rezas, as romarias, as feitiçarias, aos cultos caimitas, as bebedeiras, as comedeiras, a glutonaria. É o mesmo Espírito. Isso vem lá do Éden. Novo mês. Daqui a pouco é carnaval. É a festa da carne. Para depois ficar sem comer carne. Aí temos, entre aspas, a Semana Santa. Porque as outras semanas são imundas, são sujas. Então temos que ter uma Semana Santa. Misericórdia. Uma nova semana, um novo dia, uma nova hora, um novo minuto, um novo segundo e uma nova sepultura. Melhor é entrar em fervente oração. E quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser, meu ouvinte, controlado por Ele, então tudo muda. Em fervente oração, vem o teu coração, na presença de Deus derramar. Mas não podes fruir o que estás a pedir, sem que tu... Sobre esta verdade, nós podemos pedir a Deus que Ele te abençoe com estas bênçãos da palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fomos mais uma vez abençoados com esta programação. Convidamos você e sua família para estarem conosco amanhã neste mesmo horário. Nossos cultos são realizados na Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, quarta e sexta-feira, às 19 horas. Nos domingos, às 8 e às 18 horas. Maiores informações, acesse avozdosinal.org.br. A profecia do evangelista João no livro de Apocalipse
nasceu. Ensina o teu filho no caminho em que deve andar, pois quando ele crescer, jamais desviará, jamais desviará. O mundo está em trevas, não tem mais salvação. Infeliz a mocidade que vive na ilusão. Ensina o teu filho no caminho em que deve andar, pois quando ele crescer, jamais desviará, jamais desviará. Jamais verão a morte os crentes em Jesus, se forem sempre fortes, viverão em plena luz. Ensina o teu filho no caminho em que deve andar, pois quando ele crescer, jamais desviará, jamais desviará, jamais desviará.